Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus juntos com um sermão intitulado A Páscoa e a Fé da Igreja Primitiva. A fé da Igreja Primitiva serve como um bom exemplo por todos os 66 livros da Bíblia e na história do cristianismo também. Nos dias da Igreja Primitiva, os santos passaram por muitas provas difíceis. Muitas vezes eles foram sacrificados como velas humanas por causa das leis estabelecidas pelo imperador, e eles foram desprezados pelas pessoas e excluídos de suas comunidades apenas porque criam em Jesus. Porém, a Bíblia e o Espírito Santo testificam que a fé dos santos daqueles dias era a fé mais pura e perfeita. Eles eram uma fonte de entretenimento para os romanos no anfiteatro por serem comida para os leões. Os imperadores sempre realizavam esses eventos para ganhar popularidade entre os romanos. Embora os cristãos fossem sacrificados desse jeito, eles não se rendiam, mesmo nessas circunstâncias, ou faziam qualquer coisa para poderem sair destas provas. A sua fé firme em Deus foi revelada ao passarem por essas dificuldades. Eles puderam fazer isso por causa de sua crença que a vida nessa terra é apenas temporária e que suas vidas no céu durariam eternamente. Eles estavam completamente convencidos de que a dor, o sofrimento e a ridicularização que passavam na terra era apenas temporária e que tudo passaria em breve. Agora, vamos ver as vidas dos santos da Igreja Primitiva e reflitamos sobre como eles eram fervorosos em guardar a verdade da Páscoa até ao ponto da morte. Vamos ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ver a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Capítulo 11, versículo 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Eles recusaram ser libertados dessas provas e situações temporárias, dando desculpas. Vamos ver o versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. É claro, isso inclui os antepassados da fé que vieram antes deles. Mas isto é especialmente verdade em relação à igreja primitiva, que enfrentou zombaria, açoitamento, foram acorrentados e presos. Eles suportaram tudo isso, nunca permitindo nada de pará-los de guardar a Páscoa. Porque eles guardaram a Páscoa mesmo no meio dessas situações? Vamos ver o livro de Jó, capítulo 36, para descobrir o motivo. Vamos ver o livro de Jó, capítulo 36, versículo 24. No capítulo 36, versículo 24, está escrito: Lembra-te de lhe magnificares as obras
que os homens celebram. Todos os homens as contemplam. De longe as admira o homem. Deus fez muitas coisas. Considerando tudo o que Ele fez, o que devemos fazer? Devemos nos lembrar de exaltar a sua obra. Há um claro motivo para que devemos exaltar isso. Vamos para a primeira epístola, aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. No capítulo 11, versículo 23, está escrito: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Coríntios nos dias da igreja primitiva. Corinto era uma cidade na Europa, que era próxima à Grécia atual. O apóstolo Paulo falou enfaticamente aos membros na cidade. A verdade da Páscoa, da nova aliança, deve ser conhecida e pregada, até Cristo vir a esta terra de novo. Entre muitas coisas que Deus fez, a obra de estabelecer a nova aliança e dar a Páscoa à humanidade é tão grande, que está escrito no livro de Jó, capítulo 36. Lembra-te de lhe magnificares as obras. Essa é uma obra muito importante. Assim, os membros da igreja primitiva gravaram todos os ensinamentos de Cristo em seus corações e guardaram sua fé até o fim, mesmo em situações que tornava difícil para eles viverem uma vida de fé. E também é por isso que cremos em Deus e em Cristo, embora as pessoas hoje se afastem dos ensinamentos de Cristo. Mesmo no lugar onde incontáveis pessoas eram martirizadas, ameaçadas com leões na frente delas ou ameaçadas com espadas, os membros da igreja primitiva obedeciam à verdade que Cristo os ensinou. Deus descreveu a fé da igreja primitiva através da igreja em Éfeso, que está entre as 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. Éfeso não significa desejável? Eles tinham a maior fé, que é digna de ser desejada por todos que a veem. Podemos ver como ela era desejável ao ver a obra e a fé da igreja primitiva. A observância da Páscoa que Cristo ensinou para a igreja primitiva é um dos momentos mais importantes na história do cristianismo. Para abolir a verdade da Páscoa da Nova Aliança, concílios religiosos foram realizados em 3 épocas diferentes: 155 d.C., 197 d.C. e 325 d.C. Em 155 d.C., uma controvérsia surgiu entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental. Embora elas acreditassem no mesmo Jesus, havia uma diferença distinta entre as perspectivas da Igreja Oriental e da Igreja Ocidental. A fé da Igreja Oriental esteve sempre sob o princípio de que os ensinamentos de Cristo não podem ser mudados e nenhuma data que Ele estabeleceu pode ser alterada. Porém, a Igreja Ocidental era influenciada direta e indiretamente pelo mitraísmo, o culto romano ao Deus Sol. E assim, no fim, eles aceitaram o culto dominical, o Natal e assim por diante. Quando o concílio religioso foi realizado, os bispos em Roma, que foi mudado para o Papa mais tarde, os papas em Roma continuaram a insistir sobre suas propostas
de mudanças ao cristianismo. Assim, a primeira controvérsia pascal surgiu em 155 d.C. Pasca, em grego, significa Páscoa. Hoje, o cristianismo mudou o nome da controvérsia para a controvérsia da Páscoa da Ressurreição. Porém, o dia da ressurreição não tem nada a ver com isso, nem mesmo 0,1%. Pasca indica a Páscoa. Em 155 d.C., houve a primeira controvérsia pascal. A Igreja Ocidental constantemente afirmou que eles foram ensinados por João, discípulo de Jesus, e que nenhum ensinamento poderia ser mudado, seja uma data ou um regulamento. Já que as duas partes não chegaram a um acordo, a primeira controvérsia terminou sem nenhuma conclusão. Em 197 d.C., a segunda controvérsia pascal surgiu. Na época, também, a Páscoa se tornou o foco central da agenda por causa da sua importância. De novo, as diferentes perspectivas entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental surgiram. A Igreja Oriental continuou a insistir: não podemos fazer concessões sobre datas ou regulamentos de culto. Isso não deve ser mudado, nem sequer podem ser alterados. Essa situação continuou assim até 325 depois de Cristo. Porque eles não puderam convencer um ao outro através do primeiro ou do segundo concílios. Tudo serviu para nada. A controvérsia da Páscoa foi renomeada como controvérsia da Páscoa da Ressurreição. E esse novo termo é agora ensinado na história cristã. Nossos membros de Sião devem saber que a Páscoa não tem relação com essa Páscoa, nem sequer 0,1%. Em 325 d.C., a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental se reuniram sob a direção do imperador romano Constantino. No fim, a Páscoa que foi guardada no 14º dia de Nisan, o primeiro mês, desapareceu. Foi decidido que ela deveria ser celebrada no primeiro domingo, depois da lua cheia, seguindo o equinócio vernal, sob o novo nome de Easter, a Páscoa da Ressurreição. Como a verdadeira Páscoa desapareceu, a Páscoa da Ressurreição se tornou mais proeminente e ainda é celebrada hoje em dia. Os santos da Igreja primitiva tinham uma firme crença: para salvar aqueles que pecaram no céu e foram destinados a morrer para sempre, Deus nos deu a sua carne e o seu sangue através da verdadeira Páscoa. Ele foi crucificado na cruz por causa dos nossos pecados. Portanto, nunca devemos acrescentar ou tirar algo dos seus ensinamentos. Se eles tivessem se juntado às práticas romanas do mitraísmo, mesmo que um pouco, eles poderiam ter sofrido muito menos fisicamente. Porém, eles não quiseram seguir esse caminho. Eles acreditavam que tudo nessa terra é momentâneo e temporário. Depois de um momento de dor, receberemos a coroa da vida eterna no eterno reino dos céus. Essa fé permitiu que eles se segurassem na verdade da Páscoa sem nenhum impedimento até o final. Porém, no final, em 325 d.C., o imperador declarou uma lei pela sua autoridade, ordenando que a Páscoa não fosse guardada em 14 de Nisan. Aqueles que acreditavam em Deus tinham que guardá-la escondidos no deserto, nas montanhas e até em cavernas, para que eles pudessem estar longe do alcance da sua autoridade. A Páscoa da nova aliança, que desapareceu através de várias gerações, foi restaurada quando Cristo Ansanron veio a esta terra. Ele trouxe de volta todas as verdades da vida que os santos da Igreja primitiva quiseram guardar, incluindo o sábado, a Páscoa e o batismo. Assim, as 7 festas de 3 tempos da nova aliança foram restauradas para nós.
Como Deus nos ensinou no livro de Jó, capítulo 36, versículo 24, para lembrar de magnificares as obras. Hoje, devemos nos lembrar das vidas dos santos da igreja primitiva e da graciosa fé que eles tiveram. Ninguém pode mudar ou alterar o que Deus fez. Está registrado na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, que a Páscoa deve ser guardada e pregada até quando ele vier. Vamos encontrar outro versículo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. No capítulo 10, versículo 16 está escrito: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Aqui, o cálice da bênção que participamos no sangue de Cristo se refere ao cálice do vinho da Páscoa. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O escritor retoricamente nos pergunta: não é o cálice da bênção? Significando que certamente é o cálice da bênção que devemos participar. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Simplificando, participamos no corpo de Cristo ao comer o pão e beber o sangue de Cristo no vinho da Páscoa. Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Devemos ser aqueles que participam do pão e do vinho da Páscoa, para sermos qualificados como povo de Deus, que são um corpo com Cristo. A verdade da Páscoa testifica que Deus está em nós, nós estamos nele, e que somos os filhos de Deus, como um corpo com Ele. Esse fato é claramente revelado na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo não explicou isso aos coríntios de sua própria perspectiva ou vontade. Não está escrito que todos os 66 livros da Bíblia foram escritos por Deus através dos profetas? Portanto, todos os livros incluem a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Indo ao Evangelho de Mateus, capítulo 26, vamos descobrir sobre a Páscoa. Por causa disso, os santos da igreja primitiva puderam manter a crença que nem a menor letra, sequer um traço de caneta, pode ser adicionado ou subtraído dos ensinamentos de Cristo. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos ver como eles prepararam e comeram a Páscoa no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei. Segurando o pão da Páscoa, Jesus disse: Isto é o meu corpo. Vamos ver o versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o cálice contém o vinho da Páscoa. O deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto, o vinho da Páscoa, é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Já que a Páscoa é a verdade pela qual Deus fez uma aliança conosco e que contém o precioso sangue de Cristo, a sua data e os regulamentos para o culto nunca devem ser mudados. Este é um princípio fundamental que guiou a fé dos membros na igreja primitiva.
É por isso que o apóstolo Paulo enfatizou na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, versículo 24, versículo 25 e versículo 26, que a Páscoa deve ser transmitida e celebrada até o dia que Cristo vier de novo para essa terra. Hoje em dia, há muitas igrejas, mas elas não prestam atenção à Páscoa, dizendo: a Páscoa é uma parte da lei. Ela já não desapareceu? Elas fazem tais afirmações porque elas não guardam. Elas precisam racionalizar as suas ações e dizem: a Páscoa é parte da lei de Moisés e Cristo não disse que é necessário. Todos os santos da igreja primitiva pertenceram à época da Nova Aliança. Vocês acham que eles não guardaram a Páscoa na época da Nova Aliança? Como lemos as palavras na primeira epístola, aos Coríntios capítulo 11, quando pregou aos gentios em Corinto e para as pessoas da Europa, o apóstolo Paulo disse: isso deve ser observado até que o Senhor venha. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele enfatizou que isso deve ser pregado e guardado até o dia da vinda do Senhor. Hoje, muitas pessoas criam desculpas para não guardar a Páscoa, dizendo: é parte da lei de Moisés, ou foi abolida pela cruz, porque é parte da lei. Sobre suas falsas insistências, vamos ver o que a Bíblia diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Está escrito: porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 26, ao que se refere o sangue da aliança? Se refere ao vinho da Páscoa. Jesus disse: isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e fez o quê? Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Para salvar a humanidade e nos dar a salvação, Deus realizou essa graciosa e dolorosa obra. A Bíblia diz: um homem que profana o sangue da aliança que Jesus derramou na cruz e que até desistiu de sua vida, merece ser punido. Isso é algo que devemos pensar cuidadosamente. Hoje em dia, há muitas igrejas ao nosso redor que têm suas próprias perspectivas. Porém, 2000 anos atrás, assim como hoje, Deus veio à Terra e fez conhecido a verdade da Páscoa da Nova Aliança. Foi por essa verdade que os santos da igreja primitiva até desistiram de suas vidas. Refletindo sobre como eles guardaram a Páscoa, nós também, nesta época, não devemos apenas pensar: o crepúsculo do 14º dia do primeiro mês é a Páscoa. Devemos seguir os padrões das igrejas seculares, que consideram a preciosa Páscoa da nova aliança, que foi estabelecida pelo sangue da aliança, como algo profano. Ao contrário, devemos ter em mente que ela não deve ser negligenciada até que Deus venha, seguindo os preciosos ensinamentos de Cristo. Vamos ler o versículo 29 de novo. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim
pertence a vingança. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que ultrajou o Espírito da graça? Deus nos ensina o fato de que eles compreenderão seus erros quando o tempo do juízo de Deus chegar. Vamos ver mais uma profecia escrita pelo profeta Jeremias e confirmemos o que Deus prometeu a toda a humanidade, através do sangue da Páscoa, da nova aliança. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 31. Livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Está escrito: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A Páscoa é chamada de nova aliança no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Vamos ver o significado da Páscoa da nova aliança no versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Aqui, minha lei se refere à lei da nova aliança. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão quem? O meu povo. As pessoas sem essa lei não serão consideradas como o povo de Deus, e Deus não será o seu Deus. Aqui, Deus claramente nos dá sua palavra para nos ensinar que Deus, Ele é. Deus proclamou, na mente lhes imprimirei as minhas leis. E testificou o fato de que aqueles que não têm a lei não podem se tornar o seu povo. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus estabeleceu a verdade da Páscoa, firmemente estabelecendo uma aliança com o seu povo, mais uma vez. A verdade da Páscoa nos permite escapar dos desastres enquanto vivemos na Terra. Porém, o maior desastre é o desastre espiritual de ir para o inferno. A Páscoa nos redime dos desastres. A Páscoa é o selo da redenção e Deus o garante para nós. Assim como os santos da igreja primitiva, nós devemos estar convictos dessa verdade e pregar a Páscoa para muitas pessoas ao nosso redor. Devemos testificar a elas sobre a fé dos santos da igreja primitiva e como eles até sacrificaram suas vidas para guardar a Páscoa, nunca abandonando essa preciosa promessa. Quanto às pessoas de hoje que não guardam a Páscoa, o que a Bíblia diz que elas fazem? Está registrado que Deus punirá aqueles que profanam o sangue da aliança. A fundação dos santos, da igreja primitiva, estava enraizada nesta verdade. Essa é a fé que é passada a nós hoje. Através da Páscoa da nova aliança, Deus se torna o nosso Deus. Nós nos tornamos o povo de Deus e recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Como filhos de Deus, podemos chamar Deus como nosso Pai e nossa Mãe. Lembrando do privilégio que recebemos, vamos mais uma vez gravar profundamente em nosso coração a verdade da Páscoa e a fé dos santos da igreja primitiva. Nunca devemos tratar a Páscoa com desprezo, independente de qualquer circunstância. Portanto, devemos preparar com antecedência para guardar a Páscoa. Aqueles que vão trabalhar, por favor, se planejem para tirar o dia de folga, para que guardem a Santa Páscoa. Se já tiverem algum compromisso agendado, por favor, adiantem ou adiem. Eu gostaria que vocês se preparassem com antecedência para guardar a Páscoa. Pelo menos no dia da Páscoa, devemos nos lembrar do santo sacrifício e do amor de Deus.
que guiou a grande obra de redenção para nós e dar glória a Deus mais uma vez. Esperando que todos recebam muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.